A vida me ensinou que o mal pode se esconder nos sorrisos mais doces. Quando criança, perdi minha mãe de forma trágica e achei que nada poderia ser pior. Até conhecer Ângela, minha madrasta, uma mulher que diante dos outros era doce, mas quando estávamos a sós, mostrava sua verdadeira face. Ela até tentou me envenenar. Eu era apenas uma menina, mas aprendi cedo que minha vida estava em perigo. E antes de continuar essa história, me conta. De onde você está assistindo? Escreve aí nos comentários, porque eu quero saber até onde essa história está chegando. Agora deixa o like, se inscreve no canal e segura firme, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. As lembranças daquele dia ainda me perseguem como sombras que se alongam ao entardecer, mesmo depois de tantas décadas. Era uma manhã de primavera. O céu estava de um azul quase doloroso de tão perfeito, e mamãe havia preparado panquecas com mel para o café da manhã. Lembro-me dela sorrindo enquanto ajeitava meu cabelo, antes de me mandar para a escola, dizendo: "Volto logo, meu amor", enquanto pegava as chaves do carro. Aquelas foram suas últimas palavras para mim. Eu tinha apenas 9 anos quando o telefonema chegou na escola. E a diretora, com um olhar que jamais esquecerei, me chamou até sua sala. "Laura", ela disse com voz suave, "aconteceu um acidente." O mundo como eu conhecia desmoronou naquele instante. Meu pai chegou pouco depois, os olhos vermelhos e o rosto marcado por uma dor que parecia ter envelhecido 10 anos em apenas algumas horas. No caminho para casa, ele tentou explicar que mamãe havia sofrido um acidente na estrada, que um caminhão tinha perdido o controle, que não havia nada que os médicos pudessem fazer. Mas suas palavras pareciam distantes, como se estivessem sendo ditas debaixo d'água. Eu apenas olhava pela janela do carro, vendo as pessoas na rua, suas vidas continuando normalmente, e não conseguia entender como o mundo não tinha parado de girar quando o coração da minha mãe havia parado de bater. Os dias que se seguiram passaram como uma névoa densa e sufocante. Nossa casa, antes tão cheia de música e risos, tornou-se um lugar silencioso e opressivo. Meu pai vagava pelos cômodos como um fantasma, às vezes parando para olhar as fotografias de mamãe na parede, outras vezes se trancando no quarto por horas. Eu o ouvia chorar à noite, um som que me rasgava por dentro, porque nunca havia visto meu pai, sempre tão forte e seguro, completamente quebrado. Vizinhos e parentes vinham com pratos de comida e palavras de conforto, que escorregavam por nós sem deixar marca. "Ela está em um lugar melhor", diziam alguns. "O tempo cura todas as feridas", garantiam outros. Mas o que eles não entendiam era que não queríamos que ela estivesse em outro lugar. Queríamos ela ali, conosco, onde era seu lugar. E quanto ao tempo, ele parecia ter se tornado nosso inimigo. Cada minuto sem ela era um lembrete cruel de sua ausência. No funeral fiquei ao lado do meu pai, segurando sua mão enquanto ele recebia os pêsames. Uma fila interminável de rostos tristes e palavras gentis que se misturavam em minha mente. Eu usava um vestido preto que mamãe havia comprado para mim no Natal, porque de alguma forma sentia que ela gostaria disso, que seria uma forma de tê-la por perto. Quando baixaram o caixão, joguei uma rosa branca, sua flor favorita, e prometi em silêncio que nunca a esqueceria, que manteria viva cada memória, cada ensinamento que ela havia me dado nos breves 9 anos que tivemos juntas. Os meses seguintes foram um exercício diário de sobrevivência. Voltei à escola onde os colegas não sabiam como agir perto de mim, como se a tragédia pudesse ser contagiosa. Os professores me tratavam com uma delicadeza exagerada que só reforçava minha condição de diferente, de marcada pela perda. Em casa, tentava assumir algumas das responsabilidades de mamãe, arrumando minha cama todas as manhãs, ajudando com o jantar, dobrando as roupas do jeito que ela me ensinou. Era como se, ao seguir seus passos, eu pudesse manter sua presença viva nas pequenas rotinas do nosso dia a dia.
Meu pai fazia o melhor que podia, mas havia uma tristeza permanente em seus olhos. Uma ausência em seu sorriso que me dizia que ele estava apenas fingindo estar bem por minha causa. Nas noites em que a saudade apertava mais forte, eu pegava o perfume dela, um frasco quase vazio de lavanda e baunilha, e borrifava um pouco no meu travesseiro, fechando os olhos e imaginando que ela havia acabado de me dar um beijo de boa noite. Havia dias em que acordava convencida de que tudo não passara de um pesadelo terrível, que mamãe estaria na cozinha preparando o café, seu avental florido amarrado na cintura, cantarolando alguma música antiga. A realidade, quando me atingia novamente, era como perder mamãe pela segunda vez, e eu precisava reunir forças que nem sabia que tinha para levantar da cama e enfrentar mais um dia sem ela. Num domingo chuvoso, 6 meses após o acidente, meu pai me chamou para uma conversa. Estávamos sentados à mesa da cozinha, as gotas de chuva batendo contra a janela como se tentassem entrar. "Laura", ele disse segurando minhas mãos entre as suas. "Conheci alguém." Suas palavras caíram pesadas entre nós e senti meu coração apertar. Ele continuou, explicando que era uma colega de trabalho chamada Ângela, que ela era gentil e compreensiva, que talvez fosse bom para nós termos alguém para ajudar a reconstruir nossa família despedaçada. Fiquei em silêncio, incapaz de articular o turbilhão de emoções que aquela revelação provocava em mim. Por um lado, queria que meu pai fosse feliz novamente, que voltasse a sorrir como antes. Por outro, sentia como se estivéssemos traindo a memória de mamãe, como se estivéssemos desistindo de esperá-la voltar, embora soubesse que isso era impossível. "Ela gostaria muito de te conhecer", meu pai acrescentou, seu olhar ansioso por minha aprovação. Forcei um sorriso e assenti, mesmo sentindo que algo dentro de mim resistia à ideia. Naquela noite, peguei o álbum de fotos da família e passei horas olhando para o rosto de minha mãe, como se buscasse nela alguma orientação. "O que devo fazer, mamãe?" perguntei em voz baixa. Não houve resposta, apenas o som da chuva diminuindo lá fora. Guardei o álbum e me deitei, abraçando o ursinho de pelúcia que ela havia me dado em meu último aniversário. No escuro do meu quarto, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Daria uma chance a essa tal de Ângela, por meu pai, mas jamais permitiria que alguém tomasse o lugar de minha mãe em meu coração. O que eu não sabia naquele momento era que essa decisão mudaria minha vida de maneiras que eu jamais poderia imaginar, e que os desafios que eu enfrentaria nos anos seguintes testariam não apenas minha força, mas também minha capacidade de distinguir entre bondade genuína e sua cruel imitação. Conheci Ângela numa tarde de domingo, quando meu pai a trouxe para jantar em nossa casa. Ela entrou sorrindo, carregando uma torta de maçã caseira e um presente para mim. Uma boneca de porcelana com cabelos dourados e olhos azuis, muito diferente das bonecas simples que eu costumava ganhar da minha mãe. Naquele momento, tentei ser receptiva, apesar do nó que se formou em minha garganta. Ângela era bonita, com cabelos castanhos bem cuidados e sempre impecavelmente vestida, como se tivesse saído de uma revista de moda. Durante todo o jantar, ela manteve aquele sorriso perfeito nos lábios, fazendo perguntas sobre a escola, minhas amigas, meus hobbies, como se realmente se importasse. Meu pai a observava com admiração, seus olhos brilhando de uma maneira que não via desde a morte de mamãe. Ao final daquela noite, enquanto me deitava, ouvi os dois conversando na varanda, suas risadas chegando até meu quarto. Uma parte de mim sentia-se feliz por ver meu pai sorrir novamente, mas outra parte, uma que eu tentava ignorar, sentia-se traída. Nas semanas seguintes, Ângela tornou-se presença constante em nossa casa, trazendo sempre pequenos mimos, ajudando a preparar refeições elaboradas, organizando os espaços que, desde a partida de mamãe, haviam ficado um tanto negligenciados. Foi quase natural quando, 3 meses depois daquele primeiro jantar, meu pai anunciou que havia pedido Ângela em casamento e que ela passaria a morar conosco. Lembro-me dele se ajoelhando na minha frente, segurando minhas mãos,
seus olhos implorando por compreensão. Laura, sei que ninguém jamais substituirá sua mãe, mas Ângela nos trouxe luz novamente. Você não concorda? Concordei silenciosamente, engolindo meus temores e dúvidas por amor a ele, convencendo-me de que talvez essa fosse realmente a melhor opção para nós dois. O casamento foi uma cerimônia simples no jardim de nossa casa, com poucos convidados. Ângela usava um vestido champanhe discreto, nada comparado ao vestido branco esplendoroso que mamãe usava na foto de casamento que ficava na sala. Fui a daminha, carregando as alianças num pequeno travesseiro bordado, forçando um sorriso enquanto caminhava pelo corredor improvisado entre as cadeiras. Naquela noite, após a festa, quando todos já haviam ido embora, Ângela passou pelo meu quarto para me dar um beijo de boa noite. Foi a primeira vez que ficamos verdadeiramente a sós, sem a presença protetora do meu pai. Seu perfume forte e adocicado invadiu meu espaço quando ela se inclinou, e o sorriso em seus lábios era diferente. Não alcançava seus olhos, que permaneciam frios como vidro. "Boa noite, pequena", disse ela passando os dedos pelos meus cabelos. "Seu pai é um homem maravilhoso, não é? Tão gentil, tão dedicado. Você tem muita sorte por tê-lo. E ele tem sorte por ter a mim agora para cuidar de vocês dois." Havia algo em sua voz, uma entonação que me causou um arrepio. Antes que eu pudesse responder, ela apertou meu braço com força suficiente para deixar marcas, embora seu rosto mantivesse aquela expressão serena. "Tenho certeza que seremos grandes amigas, desde que você entenda que agora eu sou a senhora desta casa." Soltou meu braço e saiu, fechando a porta suavemente. Fiquei deitada na escuridão, esfregando o local dolorido, sentindo um medo crescente se espalhar por meu peito. Aquela não era a mesma mulher que sorria docemente para meu pai. Aquela era alguém completamente diferente. Alguém que me olhava não como uma filha, mas como um obstáculo. Naquela noite, praticamente não dormi, revirando-me na cama, tentando convencer a mim mesma que havia imaginado tudo, que estava apenas ciúmes ou medo da mudança. Mas a dor em meu braço, que no dia seguinte se transformou numa marca roxa, me dizia que não era fruto da minha imaginação. A verdadeira natureza de Ângela começou a se revelar nos dias que se seguiram, sempre nos momentos em que meu pai não estava presente. Pela manhã, enquanto ele tomava banho, ela me acordava bruscamente, arrancando minhas cobertas e exigindo que eu arrumasse minha cama imediatamente. Se eu demorasse mais do que alguns minutos, ela ameaçava jogar fora meus pertences mais queridos, incluindo as fotografias que guardava de minha mãe. Na hora do almoço, quando meu pai estava no trabalho, ela servia para si mesma refeições completas e saborosas, enquanto me dava apenas um pedaço de pão com manteiga ou sobras requentadas, alegando que eu precisava aprender a ser menos exigente. Se eu reclamasse, ela respondia com um olhar gélido. "Seja grata pelo que tem, menina. Há crianças que não têm nem isso." À tarde, quando retornava da escola, encontrava uma lista de tarefas domésticas para cumprir antes que meu pai chegasse. Lavar louça, varrer a casa, limpar os banheiros. Trabalhos pesados demais para uma criança de 9 anos. Meus dedos ficavam vermelhos e ásperos. Minhas costas doíam. E muitas vezes terminava as tarefas em lágrimas de exaustão. Se não completasse tudo a tempo, ou se o resultado não estivesse perfeito, Ângela me trancava no armário embaixo da escada. Um espaço pequeno e escuro, que cheirava a mofo e produtos de limpeza. "Fique aí até aprender a ser uma menina útil", ela dizia, girando a chave. Só me libertava minutos antes da chegada do meu pai, ameaçando: "Se contar a ele, será muito pior para você." E quando meu pai finalmente chegava em casa, cansado após um longo dia de trabalho, Ângela se transformava na esposa e madrasta perfeita. Carinhosa, atenciosa, preparando jantares deliciosos para nós três, perguntando sobre meu dia na escola com falso interesse, acariciando meus cabelos enquanto contava a meu pai como havíamos passado uma tarde maravilhosa juntas. Sua capacidade de mudar de personalidade em segundos me assustava e confundia.
Era como se duas pessoas diferentes habitassem o mesmo corpo. Uma noite depois de um dia particularmente difícil, em que Angela havia me punido por quebrar acidentalmente um vaso, me fazendo limpar o chão com as mãos nuas, cortando-me com os cacos, reuni coragem para falar com meu pai. Esperei até que estivéssemos sozinhos, enquanto ele me colocava na cama. Papai, preciso te contar uma coisa. Comecei, hesitante. Angela, ela não é boa para mim quando você não está aqui. Ela me machuca, me faz trabalhar o dia todo. Não me deixa comer direito. Vi seu rosto mudar, suas sobrancelhas se juntarem, em preocupação enquanto se sentava na beira da minha cama. O que você está dizendo, Laura? Isso é muito sério. Tentei mostrar os arranhões em minhas mãos, os hematomas escondidos sob meu pijama. Mas antes que pudesse continuar, ouvimos passos no corredor. Angela apareceu na porta, aquele sorriso falso novamente em seu rosto, mas seus olhos fixos em mim, com uma advertência silenciosa. O que está acontecendo aqui? Uma conversa particular entre pai e filha? Perguntou ela. Meu pai se levantou, passando o braço pelos ombros dela. Laura estava me dizendo que não está se sentindo bem tratada quando não estou em casa. Respondi ele, sua voz traindo dúvida. Angela abriu os olhos em fingida surpresa, levando uma mão ao peito como se estivesse profundamente magoada. Oh, querida, sinto muito que você se sinta assim. Estou tentando tanto fazer parte desta família. Talvez eu tenha sido rigorosa demais com algumas regras, mas é só porque quero o melhor para você. Seu pai e eu conversamos sobre como você precisa de mais estrutura depois de... Bem, depois de tudo que aconteceu. Lágrimas falsas brilhavam em seus olhos enquanto ela se virava para meu pai. Delson, estou tão triste que ela me veja desta forma. Assisti, impotente, enquanto meu pai a abraçava, confortando-a. Ele se virou para mim com expressão severa. Laura, Angela só quer ajudar. Sei que é difícil aceitar mudanças, mas você precisa dar uma chance a ela. Não é justo fazer acusações desse tipo. As lágrimas que surgiram em meus olhos eram reais, nascidas da frustração e da sensação de traição. Mas, pai... Tentei novamente, mas ele ergueu a mão, interrompendo-me. Chega, Laura. Quero que peça desculpas a Angela agora mesmo. Engoli em seco, olhando de meu pai para aquela mulher que sorria triunfante por cima de seu ombro. Desculpe, Angela, murmurei, sabendo que acabara de perder minha única esperança de proteção. Naquela noite, após meu pai adormecer, ela voltou ao meu quarto, sentando-se silenciosamente na beira da minha cama, seu peso fazendo o colchão afundar. Nunca mais tente isso novamente, sussurrou ela. Sua voz não mais que um sopro gelado. Seu pai nunca acreditará em você contra mim. Quanto mais você tentar nos separar, pior será para você. Entendeu? Assenti em silêncio, lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto ela saía, fechando a porta com um clique suave. Naquela noite, enterrei o rosto no travesseiro para abafar meus soluços, compreendendo com clareza assustadora que estava completamente sozinha nesta batalha e que os dias sombrios que se seguiriam seriam muito, muito piores. Os meses se arrastaram após minha fracassada tentativa de contar a verdade ao meu pai. Angela tornou-se mais cuidadosa, porém mais cruel em suas ações contra mim. Aprendi a viver em constante estado de alerta, observando cada movimento dela, cada mudança sutil em sua expressão que pudesse indicar o que me aguardava quando estivéssemos sozinhas. Tornei-me especialista em detectar o som de seus passos no corredor, distinguindo quando ela se aproximava do meu quarto para me atribuir mais uma tarefa impossível ou para me punir por alguma falha imaginária. Na escola, meus professores começaram a notar meu emagrecimento e as olheiras profundas que marcavam meu rosto infantil. Minha professora de matemática, a senhora Oliveira, chegou a me chamar após a aula para perguntar se estava tudo bem em casa. Menti, é claro. O que mais poderia fazer? Angela havia deixado claro que ninguém acreditaria em mim.
e eu temia que qualquer tentativa de buscar ajuda só pioraria minha situação. Além disso, não queria causar mais tristeza ao meu pai, que parecia finalmente recuperar um pouco da alegria perdida com a morte de mamãe. Ele vivia em um mundo paralelo, onde sua nova esposa era uma bênção em nossas vidas. Às vezes, nos raros momentos em que os três estávamos juntos, eu observava como ela o manipulava com pequenos gestos de carinho, comentários sutis sobre como era difícil cuidar de uma pré-adolescente problemática, suspiros cansados que ele interpretava como sacrifício e dedicação. Ela tecia sua teia com maestria, e meu pai, cegado pelo amor ou pela necessidade de acreditar que havia tomado a decisão certa, não enxergava nada além da fachada perfeita que ela apresentava. Em meus momentos de desespero mais profundo, eu me refugiava nas memórias de minha mãe, tentando lembrar do calor de seus abraços, do som de sua risada, da sensação de segurança absoluta que sentia ao seu lado. Às vezes, sussurrava para o vazio do meu quarto: "Mamãe, o que eu faço agora? Como posso sobreviver a isso?" O silêncio que seguia era ensurdecedor. Numa noite particularmente fria de inverno, aproximadamente 1 ano após o casamento, algo mudou no comportamento de Ângela. Meu pai havia saído para uma viagem de negócios de 3 dias, a primeira vez que ficávamos completamente sozinhas por tanto tempo. Esperava que os dias fossem ainda mais difíceis, com mais tarefas, menos comida, mais humilhações. No entanto, para minha surpresa, Ângela apareceu no meu quarto naquela primeira noite com um prato fumegante de macarrão com molho, algo que eu raramente recebia quando estávamos sozinhas. Trouxe seu jantar também para comer comigo, sentada na beira da minha cama como se fôssemos velhas amigas, ou, pior ainda, como se realmente fôssemos mãe e filha. Senti meu corpo enrijecer com sua proximidade, incapaz de relaxar mesmo diante daquele gesto aparentemente amigável. "Sei que não começamos com o pé direito, você e eu", disse ela, remexendo seu macarrão com o garfo. "Sei que sente falta da sua mãe e que vê em mim uma intrusa. Mas talvez possamos tentar novamente. Seu pai ficaria tão feliz se nos dessemos bem." Algo em sua voz soava falso, como sempre. Mas havia um novo elemento que não consegui identificar imediatamente. Olhei para o prato em minhas mãos, o vapor subindo em espirais tentadoras, o cheiro rico do molho fazendo meu estômago roncar de fome, após um dia inteiro com apenas uma maçã e um copo de leite. Hesitei, esperando algum tipo de armadilha. "Vamos, coma enquanto está quente", insistiu ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. "É sua receita favorita, não é?" Seu pai mencionou. Relutante, levei o garfo à boca, saboreando o primeiro bocado. O gosto era ligeiramente diferente do que estava acostumada. Havia um amargor sutil por trás do sabor do tomate e das ervas. Talvez um novo tempero? Continuei comendo sob o olhar atento de Ângela, que mal tocava em seu próprio prato, preferindo me observar com uma intensidade inquietante. Cerca de meia hora depois de terminar aquela refeição estranha, senti os primeiros sinais de que algo estava errado. Uma leve tontura, seguida por uma onda de náusea que me fez correr para o banheiro. Passei a noite entre vômitos e calafrios, meu corpo queimando em febre, enquanto Ângela aparecia ocasionalmente para verificar meu estado, fingindo preocupação, mas com um brilho de satisfação nos olhos que confirmava minhas piores suspeitas. Na manhã seguinte, embora ainda me sentisse fraca e enjoada, consegui me arrastar até a cozinha, onde Ângela preparava o café da manhã, assobiando alegremente como se nada tivesse acontecido. Sem se virar, ela sentiu minha presença e comentou com falsa preocupação: "Nossa, você ainda parece péssima. Acho que pegou algum vírus na escola. Há muitas coisas circulando nesta época do ano. Sente-se, preparei um chá de ervas que vai ajudar seu estômago." Recusei silenciosamente, balançando a cabeça. "Não estou com vontade de beber nada agora", respondi, observando atentamente sua reação. Uma sombra de irritação cruzou seu rosto, antes que ela pudesse controlar sua expressão. "Mas você precisa se manter hidratada, Laura."
Insisto. Estendeu a xícara fumegante em minha direção. O líquido escuro exalando um aroma forte e estranho. Foi naquele momento, encarando aquela bebida e relembrando o gosto estranho do jantar da noite anterior, que uma suspeita terrível começou a se formar em minha mente. O chá não era para me curar. Era para me deixar ainda mais doente. O jantar não fora um gesto de paz. Foi uma primeira tentativa. Enquanto lutava contra essa revelação assustadora, percebi que precisava ser mais esperta que ela. Com as mãos trêmulas, aceitei a xícara e fingi beber pequenos goles, virando o rosto para que ela não visse que na verdade não estava engolindo nada. Quando ela se virou para pegar algo na geladeira, rapidamente despejei o conteúdo na planta mais próxima. Durante aqueles 3 dias de ausência do meu pai, estabeleceu-se um estranho jogo entre nós. Ângela preparando refeições que eu fingia comer, eu fingindo sintomas de doença para que ela acreditasse que seu plano estava funcionando. Observei atentamente enquanto ela adicionava substâncias estranhas aos meus alimentos. Pós brancos que tirava de frascos sem rótulo, líquidos escuros misturados ao molho, ervas que nunca havia visto em nossa cozinha antes. Comecei a esconder porções da comida envenenada em guardanapos, que depois embrulhava cuidadosamente e escondia no fundo da lixeira do meu banheiro. Outras vezes, quando ela não estava olhando, despejava o conteúdo de pratos e copos em vasos de plantas ou pelo ralo da pia. À noite, trancada em meu quarto, chorava silenciosamente pela terrível verdade que agora não podia mais negar. Minha madrasta não queria apenas me maltratar ou humilhar. Ela queria me eliminar completamente. Quando meu pai retornou de sua viagem, Ângela correu para recebê-lo com seu habitual teatro de esposa perfeita, mas acrescentou um novo elemento à sua performance. Laura não tem passado bem, querido. Estou tão preocupada. Talvez devêssemos levá-la ao médico. Meu pai veio imediatamente ao meu quarto, onde eu permanecia deitada, fingindo uma fraqueza maior do que realmente sentia. Suas mãos tocaram minha testa em busca de febre. Seus olhos examinaram meu rosto pálido. "O que você está sentindo, princesa?" perguntou ele, usando o apelido que não ouvia desde a morte de mamãe. "Apenas um pouco enjoada, papai." "Não é nada grave", respondi, evitando olhar para Ângela, que pairava na porta como uma sombra. "Nada grave?" exclamou ela com indignação teatral. "Você mal conseguiu comer nos últimos dias. Tem vomitado constantemente. Seu pai precisa saber a verdade para podermos cuidar de você adequadamente." O pânico cresceu em meu peito enquanto meu pai alternava o olhar entre nós duas, claramente confuso com a divergência de nossas histórias. "Talvez ela tenha razão, Laura. Acho melhor marcar uma consulta", disse ele finalmente. "Não!" respondi com mais urgência do que pretendia, fazendo ambos me olharem surpresos. "Quero dizer, já estou me sentindo melhor hoje. Provavelmente foi só algo que comi." Ângela apertou os lábios, claramente contrariada com minha resistência. "Ela não quer incomodar, Delson. Sempre tão estoica, nossa Laura. Mas insisto na consulta médica. Melhor prevenir, não é mesmo?" Naquela noite, depois que todos foram dormir, levantei-me silenciosamente e fui até o escritório do meu pai. No computador, pesquisei sobre sintomas de envenenamento, sobre substâncias tóxicas comuns encontradas em residências. As descrições que encontrei coincidiam assustadoramente com o que havia sentido após comer a comida preparada por Ângela. Com o coração acelerado de medo e determinação, elaborei um plano. Se meu pai não acreditaria em minhas palavras, precisaria mostrar a ele provas concretas. No dia seguinte, na escola, procurei meu único amigo verdadeiro, Júnior, um garoto quieto da minha sala cujo pai, eu sabia, trabalhava como farmacêutico. Entre lágrimas controladas e vozes sussurradas no canto mais isolado do pátio, contei a ele minha terrível suspeita e implorei por sua ajuda. Júnior me ouviu com seriedade incomum para alguém de nossa idade, seus olhos escuros fixos nos meus, enquanto eu revelava o pesadelo que havia se tornado minha vida.
Ao final do meu relato, quando tirei de minha mochila um pequeno pote de plástico contendo restos da comida envenenada que havia conseguido esconder, ele apenas assentiu solenemente e disse: "Meu pai vai nos ajudar, Laura. Ele vai descobrir a verdade." Enquanto assistia Júnior guardar cuidadosamente aquela amostra em sua própria mochila, senti pela primeira vez, em muitos meses, algo que havia quase esquecido: esperança. Os 2 dias seguintes foram uma tortura de espera. Cada refeição preparada pelas mãos de Ângela tornava-se um elaborado teatro, em que eu fingia comer enquanto descartava a comida assim que possível. Notei que ela observava com mais atenção agora, como se suspeitasse de minha resistência aos seus planos, o que tornava minha farsa ainda mais difícil. Na escola, Júnior evitava meus olhos, e meu coração afundava um pouco mais a cada vez que ele passava por mim, sem dizer nada. Talvez seu pai não tivesse levado nossa suspeita a sério. Talvez tivesse decidido que era apenas a imaginação febril de 2 crianças. Ou pior, talvez tivesse descoberto que não havia nada de errado com a comida, confirmando assim que eu estava realmente ficando paranoica, como Ângela sutilmente sugeria ao meu pai. Na quarta-feira, durante o intervalo do almoço, estava sentada sozinha sob uma árvore no pátio da escola, quando senti alguém se aproximar. Era Júnior, com o rosto pálido e os olhos arregalados, segurando um pedaço de papel dobrado em sua mão trêmula. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao meu lado e me entregou o papel. Era uma folha de receituário da farmácia onde seu pai trabalhava, com anotações técnicas que eu mal compreendia. A única coisa que consegui decifrar foi uma palavra circulada em vermelho: positivo. Meu pai encontrou traços de arsênico na comida, Laura, sussurrou Júnior, sua voz quase inaudível. É veneno de rato, diluído para não matar de uma vez, mas o suficiente para fazer alguém ficar cada vez mais doente, até... Ele não completou a frase. Não era necessário. Ele disse que devemos ir à polícia imediatamente. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto segurava aquele papel. A prova concreta do que eu já sabia em meu coração. Minha madrasta não estava apenas me maltratando. Estava tentando me matar lentamente, de uma forma que pareceria uma doença natural. Talvez esperasse que meu pai, já tendo perdido uma esposa para o destino cruel, aceitasse mais facilmente a perda da filha para uma doença misteriosa. O papel tremia em minhas mãos, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Tenho que mostrar isso ao meu pai, Júnior. Ele tem que saber a verdade antes que seja tarde demais. Naquela tarde, voltei para casa com uma determinação que não sentia há muito tempo. O precioso papel dobrado e escondido no bolso mais interno da minha mochila. Planejava esperar até que meu pai chegasse do trabalho, calculando que teria mais chances se falasse com ele antes que Ângela tivesse tempo de exercer sua influência habitual. Porém, assim que abri a porta, encontrei minha madrasta na sala, sentada em sua poltrona favorita como se me esperasse. Seu sorriso não alcançava os olhos enquanto perguntava sobre meu dia na escola, com falso interesse. Lembrei-me de sorrir de volta, de bancar a garota inocente e obediente que ela pensava ter sob controle. Neste jogo mortal entre nós, cada expressão, cada palavra precisava ser cuidadosamente calculada. "Fui ao seu colégio hoje, Laura", disse ela de repente, sua voz suave, mas com um fio cortante de ameaça. "Queria falar com sua professora sobre sua saúde frágil recentemente. E sabe quem eu vi no pátio? Você e aquele menino, o filho do farmacêutico, em uma conversa muito séria. Senti meu sangue gelar nas veias, mas mantive a expressão neutra enquanto respondia que apenas conversávamos sobre um trabalho de ciências. Os olhos dela se estreitaram levemente, não convencidos com minha explicação. "O que vocês estavam trocando? Um bilhete, talvez? Parecia... importante." Engoli em seco, sentindo o papel pesar como chumbo no fundo da minha mochila. "Era apenas uma lista de materiais que precisamos para o experimento." Menti, rezando para que minha voz não tremesse.
Ela se levantou lentamente, aproximando-se como uma predadora cercando sua presa. Sabe, Laura, estive pensando muito em nossa relação. Talvez eu tenha sido dura demais com você em alguns momentos. Talvez seja a hora de começarmos de novo. Que tal se eu preparasse seu lanche favorito agora? Vi suas mãos pálidas e bem cuidadas se estenderem em minha direção, e instintivamente recuei um passo. Não estou com fome. Obrigada, respondi, tentando passar por ela em direção ao meu quarto. Sua mão agarrou meu braço com surpreendente força, suas unhas cravando em minha pele. Insisto, querida. Você está tão magrinha ultimamente. Seu pai anda preocupado. E eu também. Escapar para meu quarto naquela tarde foi apenas uma vitória temporária. Tranquei a porta e enfiei o papel do Sr. Otávio dentro de um velho urso de pelúcia, rasgando uma costura e empurrando-o bem fundo, onde nem mesmo as mãos invasivas de Ângela encontrariam facilmente. Durante o jantar, ela manteve seu teatro de madrasta preocupada, servindo meu prato com gestos exagerados de cuidado que faziam meu pai sorrir agradecido. Filha, Ângela me contou que você e aquele seu amigo estão trabalhando em um projeto de ciências. Comentou ele enquanto cortava sua carne. Por que não o convida para vir aqui trabalhar algum dia? Senti os olhos de Ângela queimando em mim, seu sorriso congelado enquanto aguardava minha resposta. Talvez quando terminarmos a pesquisa inicial, papai. Respondi vagamente, remexendo a comida no prato sem realmente comê-la. Não comi nada naquela noite, alegando dor de cabeça, o que apenas reforçou a narrativa de Ângela sobre minha saúde debilitada. Na manhã seguinte, sexta-feira, acordei determinada a encontrar uma oportunidade de mostrar a evidência ao meu pai. Para minha surpresa, encontrei-o na cozinha sozinho, preparando café. Raramente o via pela manhã antes da escola. Ele costumava sair muito cedo para o trabalho. Tirei o dia de folga hoje, explicou antes que eu perguntasse. Sua madrasta me disse que tem uma consulta médica importante para você esta tarde, e pensei em acompanhá-las. Senti um arrepio de medo. Uma consulta? Que consulta? Não sabia de nada. Antes que pudesse questionar, Ângela entrou na cozinha, já vestida em um de seus elegantes conjuntos que usava para impressionar o mundo exterior. Oh, Laura, você já acordou. Que bom. Não queria perturbá-la tão cedo, sei como precisa descansar. Virou-se para meu pai, seu rosto uma máscara perfeita de preocupação maternal. Marquei com o doutor. Mendes as duas. Ele é especialista em toxicologia, sabe? Pensei que, com os sintomas persistentes dela, talvez fosse bom uma opinião especializada. Tive que me segurar na borda da mesa para não cair. Um toxicologista. Ela estava construindo seu álibi, preparando o terreno para quando meu misterioso envenenamento progredisse. E o pior, meu pai, em sua confiança cega, estava participando involuntariamente do plano. Durante aquela manhã, fiz algo que jamais pensei que faria. Fugi da escola. Assim que o ônibus escolar nos deixou no portão, esperei que todos entrassem e então dei meia volta, correndo em direção à farmácia do senhor Otávio, localizada a algumas quadras dali. Precisava falar com ele diretamente. Precisava de sua ajuda adulta para convencer meu pai, antes que fosse tarde demais. A farmácia estava quase vazia àquela hora da manhã. Apenas uma senhora idosa sendo atendida no balcão. Esperei nervosamente, verificando o relógio a cada poucos segundos, temendo que alguém da escola notasse minha ausência e ligasse para casa. Finalmente, quando a senhora saiu, aproximei-me do balcão onde um homem alto de meia-idade organizava medicamentos. Senhor, Otávio, o pai do Júnior? Perguntei timidamente. Ele me olhou por cima dos óculos, confuso por um momento, até que um lampejo de reconhecimento atravessou seu rosto. Você deve ser a Laura, disse ele, abaixando a voz e fazendo um gesto para que eu o seguisse até os fundos da farmácia. Uma vez na pequena sala dos fundos, repleta de caixas e equipamentos, ele se sentou em uma cadeira giratória, indicando um pequeno sofá para mim. Laura, meu filho me contou sobre sua situação.
Analisei a amostra que você enviou e, infelizmente, encontrei traços significativos de arsênico. Isso é extremamente grave. Você contou ao seu pai? Expliquei, entre lágrimas contidas, que não tivera chance, que minha madrasta raramente me deixava sozinha com ele, e sobre a consulta médica suspeita marcada para aquela tarde. Senhor. Otávio ouviu com crescente preocupação, passando a mão pelo cabelo grisalho repetidamente. Um gesto que me lembrou dolorosamente meu próprio pai, quando estava angustiado. Olha, Laura, isso é caso de polícia. Envenenamento é tentativa de homicídio. Vocês precisam ir à delegacia imediatamente. Tenho o relatório da análise guardado no meu computador. Posso imprimir uma cópia oficial para você levar. Enquanto ele se levantava para preparar os documentos, uma ideia desesperada começou a se formar em minha mente. Senhor, Otávio, o senhor poderia vir comigo conversar com meu pai? Agora? Antes da consulta? Alguém como o senhor, um adulto respeitável com provas científicas. Ele teria que acreditar. Preciso que meu pai veja a verdade com seus próprios olhos antes que seja tarde demais. O farmacêutico hesitou apenas por um instante, antes de assentir gravemente. Vou apenas avisar minha assistente que estarei fora por algumas horas, disse ele pegando o telefone. 15 minutos depois, estávamos no carro dele a caminho da minha casa, com várias cópias impressas dos resultados laboratoriais e um frasco transparente contendo a amostra original que eu havia coletado. As mãos do senhor. Otávio apertava o volante com força enquanto ele dirigia, e percebi que estava tão nervoso quanto eu. Como explicaria a um homem que sua esposa estava tentando matar sua única filha? Como quebrar a realidade reconfortante que meu pai havia construído para si mesmo após a perda de minha mãe? Ao dobrarmos a esquina da minha rua, avistei o carro de meu pai ainda estacionado na entrada da garagem. Ela não o levou embora ainda. Ainda há tempo, pensei. Uma centelha de esperança acendendo em meu peito. Porém, assim que o senhor, Otávio, estacionou, a porta da frente se abriu e Ângela saiu, puxando meu pai pela mão. Estavam saindo para a tal consulta, e pelo olhar de puro ódio que Ângela lançou em minha direção, ao nos ver, soube que ela havia entendido exatamente o que estava prestes a acontecer. A batalha final pela minha sobrevivência havia começado. Papai paralisou ao me ver de pé ao lado do senhor. Otávio, seus olhos, sempre tão gentis, agora revelavam uma confusão dolorosa, enquanto alternava o olhar entre mim, o farmacêutico desconhecido e Ângela, que apertava seu braço com força crescente. Delson, ela deveria estar na escola, não? Ela disse com voz aguda, tentando soar preocupada enquanto me lançava um olhar que prometia consequências terríveis. Naquele momento, percebi que tinha apenas uma chance. Uma única oportunidade para revelar a verdade antes que ela conseguisse manipular meu pai novamente. Laura, o que está acontecendo? Por que não está na escola? E quem é esse homem? A voz do meu pai tremia ligeiramente enquanto se torava o aperto de Ângela para se aproximar de mim. Engoli em seco, reunindo toda a coragem que me restava. Papai, este é o senhor, Otávio, o pai do Júnior, meu amigo da escola. Ele é farmacêutico e descobriu algo terrível. Ângela avançou rapidamente, seu rosto uma máscara de falsa indignação. Delson, querido, vamos nos atrasar para a consulta. A saúde da Laura é prioridade. Podemos resolver isso depois. Esse homem nem sabemos quem é. Talvez seja até perigoso. O senhor. Otávio pigarreou, sua postura calma contrastando com a tensão que emanava de todos nós. Senhor Delson, sou Otávio Ramalho, proprietário da Farmácia Central. Sua filha me procurou com suspeitas graves sobre sua alimentação. Analisei amostras da comida que ela me trouxe e encontrei níveis significativos de arsênico, um veneno extremamente tóxico. Aqui estão os resultados laboratoriais e a amostra original. O papel tremeu nas mãos do meu pai, enquanto ele examinava os relatórios técnicos, seu rosto empalidecendo progressivamente.
Quando finalmente levantou os olhos, havia uma expressão que nunca tinha visto antes. Uma mistura de horror, descrença e algo mais profundo, como se alguma parte dele já soubesse, ou ao menos suspeitasse, mas tivesse escolhido ignorar. Você está sugerindo que minha esposa estava envenenando minha filha? A voz do meu pai falhou na última palavra, como se seu cérebro resistisse a formar aquela frase monstruosa. Antes que o senhor Otávio pudesse responder, Ângela explodiu em lágrimas teatrais. Delson, isso é absurdo. Essa menina sempre me odiou, sempre inventou histórias para nos separar. Agora envolveu estranhos em suas fantasias. Eu marquei essa consulta justamente porque estava preocupada com a saúde dela. Que tipo de monstro você acha que eu sou? Seu choro ecoava pela entrada da casa, atraindo olhares curiosos dos vizinhos. Naquele momento, tirei o segundo relatório do senhor. Otávio do bolso, aquele que mostrava exatamente qual tipo de arsênico havia sido encontrado. Papai, isso não é apenas arsênico comum. É o mesmo tipo que temos no porão, naquele veneno para ratos que você comprou ano passado. Ângela empalideceu visivelmente, suas lágrimas cessando instantaneamente, substituídas por um olhar calculista. Meu pai, notando essa mudança, franziu o senho. Sim, nós temos esse produto, mas está trancado no armário do porão. Só eu tenho a chave. A hesitação em sua voz era evidente. Ele começava a conectar os pontos que eu tinha tentado mostrar há tanto tempo. Ela tem uma chave reserva. Eu a vi usá-la uma vez quando você estava viajando. Ela não sabia que eu estava observando. Senhor, Otávio deu um passo à frente. Seu tom profissional, mas gentil. Senhor, Delson, sugiro que verifiquemos isso agora. Se o produto estiver intacto, podemos encerrar esta discussão. Se não, bem, teremos que tomar medidas mais sérias. A expressão de Ângela mudou rapidamente para pânico. Isso é ridículo. Vamos ficar atrasados para minha consulta por causa dessas fantasias. Delson, vamos embora agora. Ela tentou puxar meu pai para o carro, mas ele permaneceu imóvel, seus olhos fixos nos papéis em suas mãos. Quando finalmente levantou o olhar, havia determinação em seu rosto. Vamos verificar o porão. Agora. Descemos em silêncio até o porão escuro e úmido da casa. Cada passo na escada rangente marcando a aproximação da verdade, que por tanto tempo tentei provar. Meu pai ia na frente, seguido por mim e pelo senhor. Otávio, enquanto Ângela vinha por último, seus passos hesitantes e seu corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. Podia sentir seu olhar perfurando minhas costas, carregado de ódio e desespero. Ela sabia que estava encurralada. Chegando ao pequeno armário de metal no canto do porão, papai tirou um molho de chaves do bolso e abriu o cadeado com mãos trêmulas. A porta rangeu ao abrir, revelando prateleiras organizadas com produtos de limpeza, ferramentas e, na parte mais alta, longe do alcance de crianças, uma seção com produtos químicos perigosos. Ele pegou a pequena caixa azul e branca com o símbolo de toxicidade estampado na lateral. Veneno para ratos à base de arsênico. Abriu-a com cuidado e examinou o conteúdo. Vários sachês pequenos, mas claramente menos do que deveria haver. Isso estava cheio. Eu usei apenas uma vez quando tivemos aquela infestação no jardim ano passado. Deveria ter pelo menos 10 sachês aqui. Só tem 4. Sua voz saía como um sussurro horrorizado enquanto olhava para Ângela, que agora estava encostada na parede oposta, seu rosto uma máscara de fúria contida. Ela deve ter uma explicação perfeitamente razoável para isso, não é mesmo, querida? Perguntou com uma ironia dolorosa que nunca havia ouvido em sua voz antes. Os olhos de Ângela percorreram o porão rapidamente, como um animal acuado procurando uma rota de fuga. Eu usei para limpar o jardim também. Você nunca percebeu aqueles buracos perto das roseiras? Foram os ratos. Eu não contei porque sabia que você ficaria preocupado com a Laura brincando lá fora. O senhor
Otávio balançou a cabeça lentamente. Isso não explica como o veneno foi parar na comida da sua enteada, senhora. As análises são conclusivas. No momento em que meu pai começou a discar o número da polícia em seu telefone, algo em Ângela pareceu quebrar. Seu rosto sereno e controlado, que eu conhecia tão bem, contorceu-se em uma expressão de puro ódio. Então foi assim que você quis jogar sua pequena víbora. Sempre tão esperta, sempre tentando roubar seu pai de mim. Cuspiu as palavras enquanto avançava em minha direção, suas mãos em garras. Meu pai largou o telefone e se colocou entre nós em um movimento surpreendentemente rápido, agarrando os braços dela com força. Ângela, o que você fez? Por quê? O grito dele reverberou pelas paredes do porão, enquanto ela se debatia em seu aperto. Você nunca entenderia, Delson. Eu só queria nós dois juntos, como deveria ser. Ela não passa de um pedaço daquela mulher que você nunca conseguiu esquecer. Cada vez que você olha para ela, é sua primeira esposa que você vê. Enquanto ela berrava suas confissões distorcidas pelo ciúme e obsessão, o senhor. Otávio discretamente ligou para a polícia em seu próprio telefone, falando em voz baixa sobre tentativa de homicídio e envenenamento. Observei aquela cena surreal de onde estava, congelada entre o alívio e o horror. Finalmente meu pai enxergava a verdade. Mas a que custo? O que seria de nós depois que essa tempestade passasse? Quando as sirenes começaram a soar ao longe, aproximando-se rapidamente de nossa casa, Ângela tentou uma última jogada desesperada, alternando entre lágrimas e ameaças. Delson, você não pode fazer isso comigo. Eu te amo. Ela vai nos separar. Ela sempre quis isso. Eu só queria que voltássemos a ser felizes. Só nós dois. Os policiais entraram no porão minutos depois, ouvindo rapidamente o relato entrecortado do meu pai e examinando as evidências, os relatórios do senhor. Otávio, o veneno com sachês faltando, e finalmente, quando revistaram a casa, encontraram na gaveta de lingerie de Ângela, cuidadosamente escondidos sob lenços de seda, 3 dos sachês ausentes, parcialmente usados. Enquanto a algemavam e liam seus direitos, seu olhar encontrou o meu, uma última vez. Não havia mais a máscara de doçura, apenas o rosto cru do ódio que ela sempre sentira por mim, agora exposto para todos verem. As horas que se seguiram à prisão de Ângela passaram como um borrão surreal. Nossa casa, antes um campo de batalha silencioso onde lutei sozinha pela minha sobrevivência, transformou-se em uma cena de crime repleta de policiais, investigadores e peritos forenses. Observei em silêncio enquanto homens e mulheres de uniforme coletavam amostras da nossa cozinha, fotografavam o porão e embalavam evidências em sacos plásticos transparentes. Meu pai permanecia sentado no sofá da sala, o corpo curvado como se carregasse um peso invisível, respondendo mecanicamente às perguntas que lhe faziam. De tempos em tempos, ele erguia os olhos em minha direção com um olhar tão carregado de culpa e desespero que eu precisava desviar o meu. Como explicar a ele que, apesar de tudo, eu entendia? Que também sabia o que era ser manipulada por Ângela, ser enredada em sua teia de mentiras tão habilmente tecida que a verdade parecia absurda em comparação. O Senhor! Otávio permaneceu conosco por horas, explicando pacientemente os detalhes técnicos das análises toxicológicas aos investigadores, descrevendo os efeitos do envenenamento por arsênico no organismo humano. O envenenamento crônico é particularmente insidioso, explicou ele para o detetive encarregado do caso, enquanto eu escutava da escada. Começa com sintomas facilmente confundidos com uma gripe ou intoxicação alimentar leve, náuseas, dores abdominais, fadiga. Com o tempo, a vítima desenvolve lesões na pele, problemas neurológicos, e os órgãos começam a falhar gradualmente. Se não fosse pela perspicácia desta jovem em guardar amostras da comida, poderíamos estar diante de um caso trágico dentro de algumas semanas. O detetive assentiu gravemente, fazendo anotações em seu bloco enquanto lançava um olhar que misturava admiração
e pena em minha direção. Nunca imaginei que me sentiria aliviada por ter aprendido a desconfiar, por ter desenvolvido aquele sexto sentido que me alertava sobre o perigo que Ângela representava. Paradoxalmente, sua crueldade havia me ensinado as habilidades necessárias para sobreviver a ela. No início da noite, quando finalmente ficamos sozinhos, meu pai e eu nos enfrentamos pela primeira vez, sem a sombra de Ângela entre nós. O silêncio pesava como uma manta sufocante, enquanto nos sentávamos à mesa da cozinha. Aquela mesma mesa onde tantas refeições envenenadas haviam sido servidas. Uma xícara de chá intocada esfriava diante dele, suas mãos tremendo levemente enquanto tentava encontrar palavras. Laura, eu não sei como pedir perdão, começou ele, sua voz quebrando na última palavra. Eu devia ter acreditado em você. Devia ter visto os sinais. Devia ter protegido você. Como um pai pode falhar tão terrivelmente com sua própria filha? Havia uma dor tão profunda em seus olhos que senti meu coração apertar, apesar de tudo. Por meses eu havia imaginado este momento, sonhado com o dia em que ele finalmente veria a verdade, em que as máscaras cairiam e Ângela seria exposta pelo monstro que realmente era. Em meus devaneios mais amargos, eu o acusava, gritava por todas as vezes que ele escolheu acreditar nela em vez de mim, por cada noite que passei com fome ou medo, enquanto ele permanecia cego às minhas súplicas. Mas agora, vendo-o quebrado diante de mim, as recriminações morreram em minha garganta. Papai, ela enganou a todos. Era o trabalho dela, o que ela sabia fazer de melhor. Ela estudou você, estudou a mim, planejou cada movimento como num jogo de xadrez. Até mesmo a consulta com o especialista em toxicologia era parte do plano. Ela criaria um álibi perfeito para quando eu finalmente sucumbisse ao veneno. As lágrimas corriam livremente pelo rosto dele agora. Décadas de força e compostura desmoronando como um castelo de areia diante da maré. Como eu pude ser tão cego, Laura? Como não percebi o que estava acontecendo sob meu próprio teto? Quando penso que poderia ter perdido você... A voz dele falhou completamente então, substituída por soluços que sacudiam seus ombros largos. Hesitante, estendi minha mão sobre a mesa, tocando seus dedos trêmulos. O primeiro contato verdadeiro entre nós em tanto tempo. Por um momento, éramos apenas sobreviventes de um naufrágio, agarrando-nos um ao outro em meio aos destroços do que um dia havia sido nossa família. Na manhã seguinte, fomos à delegacia prestar depoimentos formais. O prédio antigo e mal iluminado parecia menos intimidador que eu imaginara. Talvez porque, depois do que havia enfrentado em casa, poucos lugares poderiam despertar verdadeiro temor em mim agora. A sala de depoimentos era pequena e simples. Uma mesa de metal, algumas cadeiras e um gravador digital posto cuidadosamente sobre uma pasta com o nome do caso de tentativa de homicídio por envenenamento. O detetive Marcos, um homem de meia-idade com olhos gentis que contrastavam com seu rosto marcado, conduziu meu depoimento com uma mistura de profissionalismo e delicadeza que me surpreendeu. Laura, sei que é difícil, mas preciso que me conte tudo desde o início. Quando você começou a suspeitar que sua madrasta estava envenenando sua comida? A pergunta, tão direta e clara, trouxe à tona memórias que eu havia tentado suprimir. O gosto levemente metálico que comecei a notar nos alimentos. As noites em que acordava com dores abdominais intensas. O prazer sutil, mas inegável nos olhos de Ângela, quando me via cada vez mais fraca. Contei tudo ao detetive. Cada pequeno detalhe, cada suspeita, cada evidência que havia coletado pacientemente. Ele escutou atentamente, interrompendo apenas para fazer perguntas pontuais, seu rosto gradualmente endurecendo conforme meu relato avançava. Quando terminei, ele desligou o gravador e me olhou com uma seriedade que fez meu estômago afundar. Laura, em mais de 20 anos de carreira, vi muitas coisas perturbadoras, mas o nível de calculismo e frieza no comportamento da sua madrasta é excepcional.
Se não fosse por sua coragem e perspicácia, estaríamos investigando um homicídio ao invés de uma tentativa. Você salvou sua própria vida. Em outro momento de minha vida, talvez eu tivesse sentido orgulho dessas palavras, mas naquele instante senti apenas um cansaço profundo, como se todo o adrenalina e medo que haviam me mantido funcionando por meses subitamente evaporassem, deixando apenas uma exaustão que penetrava até meus ossos. Os dias que se seguiram trouxeram revelações ainda mais perturbadoras sobre Ângela. A investigação policial descobriu que ela não era quem dizia ser. Seu verdadeiro nome era Elisa Monteiro, e havia histórico de acusações similares em 2 cidades diferentes, embora nunca tivesse sido condenada por falta de provas concretas. Em seu computador pessoal, a polícia encontrou um diário meticuloso, onde ela documentava sua relação comigo, incluindo anotações cuidadosas sobre as dosagens de arsênico que administrava em minha comida e observações clínicas sobre meus sintomas progressivos. É simplesmente aterrador, comentou o detetive Marcos, enquanto mostrava trechos do diário ao meu pai, durante uma reunião para atualizá-lo sobre o caso. Há entradas aqui onde ela calculava quanto tempo levaria até o desfecho que ela planejava. E outras onde ela fantasiava sobre como consolaria você, senhor Delson, após a trágica perda. Meu pai empalideceu visivelmente, precisando se apoiar na parede para não cair. Eu não conseguia decidir o que era mais doloroso: saber que havia morado sob o mesmo teto que uma psicopata calculista, ou ver meu pai desmoronar cada vez mais com cada nova revelação sobre a mulher que ele havia trazido para nossas vidas. Vizinhos que nunca haviam notado nada de estranho agora juravam que sempre suspeitaram de algo, e a escola se tornou um campo minado de olhares curiosos e sussurros mal disfarçados. Júnior e seu pai foram os únicos que permaneceram firmemente ao nosso lado, oferecendo apoio sem sensacionalismo ou julgamento. Na semana seguinte à prisão de Ângela, enquanto testemunhávamos na audiência preliminar, que determinaria se ela aguardaria o julgamento detida ou em liberdade, olhei para seu rosto do outro lado da sala do tribunal e, pela primeira vez, não senti medo. Ela parecia menor agora, despida de seu poder e de suas máscaras, apenas uma mulher comum em um uniforme prisional laranja, seus olhos evitando os meus. Quando o juiz determinou sua prisão preventiva sem direito à fiança, citando o risco que ela representava e a força das evidências contra ela, senti uma estranha mistura de alívio e tristeza. Não por ela, mas pelo que havíamos perdido no processo de sobreviver a ela. Saindo do tribunal naquela tarde com a mão trêmula do meu pai segurando firmemente a minha, soube que a jornada de cura seria longa e dolorosa para nós dois. Mas, pelo menos, agora poderíamos começar. 6 meses se passaram desde o dia em que vi Ângela, ou Elisa, como agora sabíamos ser seu verdadeiro nome, ser levada algemada de nossa casa. 6 meses de reconstrução lenta e dolorosa, de terapia 2 vezes por semana com a doutora Silvana, uma psicóloga especializada em trauma infantil, e de aprender a confiar novamente nas pessoas ao meu redor. Papai e eu nos mudamos para uma casa nova do outro lado da cidade. Uma decisão tomada após semanas insones, em que ambos vagávamos pelos cômodos da antiga residência, como fantasmas perseguidos por memórias insuportáveis. A casa nova era menor, mais acolhedora, com janelas amplas que deixavam entrar o sol da manhã, e uma cozinha aberta onde podíamos sempre ver um ao outro enquanto preparávamos as refeições. Nos primeiros dias, percebi que papai observava atentamente cada vez que eu levava comida à boca, seu rosto traindo uma ansiedade que ele tentava, sem sucesso, disfarçar. Com o tempo, esse hábito foi diminuindo, embora eu ainda o pegasse ocasionalmente, verificando os ingredientes que comprávamos ou cheirando discretamente uma panela antes de servir. Algumas cicatrizes, como a doutora Helena nos lembrava constantemente, levam anos para suavizar, se é que algum dia desaparecem completamente.
Minha nova escola era um recomeço bem-vindo. Poucos alunos conheciam os detalhes do meu caso, e os professores haviam sido instruídos a tratar o assunto com discrição. Júnior e sua família permaneceram presentes em nossas vidas, embora agora os víssemos menos frequentemente desde a mudança. Senhor. Otávio se tornou um visitante regular em nossa casa, muitas vezes trazendo pequenos presentes ou simplesmente oferecendo sua companhia silenciosa enquanto assistíamos a um filme ou jantávamos juntos. Observei com curiosidade a amizade crescente entre ele e meu pai. 2 homens tão diferentes unidos pela tempestade que haviam ajudado a navegar. Durante uma dessas visitas, quando os adultos pensavam que eu estava distraída com um livro, ouvi Senhor Otávio dizer em voz baixa: "Sabe, Delson, não posso imaginar como deve ser difícil, mas você está fazendo um trabalho incrível com ela. Não é qualquer um que conseguiria se recuperar como vocês estão fazendo." E a resposta sussurrada do meu pai: "Ainda me pergunto como mereço uma filha assim. Depois de tudo que permiti acontecer, ela ainda encontra forças para seguir em frente, para me perdoar." Nos meses e anos que se seguiram, nossa vida encontrou um novo ritmo. Papai assumiu um emprego diferente que lhe permitia passar mais tempo em casa. Eu me destaquei nos estudos e desenvolvi um interesse crescente por química e farmacologia, inspirada talvez pelo papel que a ciência desempenhara em salvar minha vida. Júnior permaneceu meu amigo mais próximo, nossa experiência compartilhada forjando um vínculo que o tempo só fortaleceu. Em uma tarde de primavera, quase 2 anos após o julgamento, recebi uma carta inesperada do Senhor. Otávio sugerindo que eu considerasse um estágio em sua farmácia quando completasse 16 anos, mencionando que minhas habilidades de observação e análise seriam valiosas no campo. Sorri ao ler aquelas palavras, reconhecendo o gesto gentil por trás delas. A oferta de transformar as habilidades que desenvolvi por necessidade em algo construtivo e positivo. Ocasionalmente ainda tenho pesadelos sobre aqueles dias sombrios. Ainda verifico minha comida instintivamente antes de comer. Ainda me sobressalto com certas fragrâncias que me lembram o perfume dela. Mas essas reações são cada vez menos frequentes, menos intensas. Em uma das nossas últimas sessões, a doutora Silvana me perguntou como eu me sentia agora em relação a todo o ocorrido, se ainda me considerava uma vítima daquela história. Pensei longamente antes de responder. Não sou mais uma vítima, nem quero ser definida por aquilo que sobrevivi. Sou apenas Laura, com todas as minhas complexidades, cicatrizes e esperanças. Uma sobrevivente, sim, mas principalmente alguém que escolheu não permitir que o mal que encontrou no caminho determinasse seu destino. E essa percebi enquanto as palavras deixavam meus lábios, era talvez a vitória mais importante que eu poderia ter conquistado. O direito de definir minha própria história, de ser a protagonista da minha vida, não apenas a personagem traumatizada da história de outra pessoa. A justiça foi feita, mas as cicatrizes ficaram. O tempo passou, eu segui em frente, mas nunca esqueci o que vivi. Hoje sei que sou mais forte do que qualquer mal que tentou me destruir. E você? Já passou por algo que te marcou para sempre? Me conta nos comentários, quero saber sua história. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Até a próxima!